Salmo 2, nós vamos ler a partir do versículo 1. Por que se amotinam os gentios e os povos se imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles, então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás como uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que se não ire e pereçais do caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Amém. Todos os dias nós ouvimos notícias de como governos e outras entidades da sociedade estão impondo agendas e legislações e políticas que contrariam a lei de Deus e os princípios bíblicos. Por exemplo, muitas escolas querem forçar uma mudança artificial na linguagem. Muitas escolas querem introduzir a chamada linguagem neutra, onde não existem pronomes masculinos e femininos. O objetivo declarado da linguagem neutra é promover a plena aceitação e o incentivo, não apenas do homossexualismo, como também do transexualismo e da chamada identidade de gênero. E ligada à questão da identidade de gênero, em muitos lugares, na prática, não existe mais um banheiro exclusivo para as mulheres. Em muitos lugares, na prática, não existe mais um banheiro exclusivo para as mulheres. Nesses lugares, um homem pode muito bem entrar no banheiro das mulheres. Então, uma mulher, uma menina, talvez vai estar lá no banheiro. Daqui a pouco ela vai se sentir constrangida porque um homem entrou lá dentro. E esse homem vai poder entrar lá dentro porque naquele dia ele acordou se achando mulher. E ele se identifica como uma mulher agora. Não foram poucas as mulheres e meninas que já foram estupradas nesses banheiros, porque o que um predador sexual vai fazer? O cara, não, eu sou mulher também. E daí ele vai entrar no banheiro e vai se aproveitar da oportunidade. Né? Essa é a coisa mais lógica que vai acontecer. Não foram poucas as mulheres e meninas que foram estupradas nesses banheiros, e esse número, já grande, tende a aumentar cada vez mais. Para além dessas deturpações da linguagem e da sexualidade humana, esses quase 2 anos de Covid-19 nos mostrou com quão grande facilidade os governos podem controlar os seus cidadãos, impedindo-os de trabalhar, impedindo-os de ir à escola, impedindo-os de se congregar como povo de Deus de forma pública para cultuar a Deus. Essas e muitas outras notícias nos causam apreensão e medo. Porque não são quaisquer pessoas que estão impondo essas agendas e essas políticas públicas. É o próprio governo. São os próprios governos. São as entidades da sociedade civil que estão empurrando isso goela abaixo
da população. Então, essas e muitas outras notícias nos causam medo e apreensão. Nós pensamos, o que vai ser de nós? Nós pensamos, o que vai ser dos nossos filhos? O que vai ser dos nossos netos? E esse medo, essa apreensão que temos de vermos agendas e políticas tirânicas que objetivam nos impedir de obedecer à lei de Deus, essas políticas que são promovidas por entidades da sociedade civil e pelos próprios governos, este medo ele pode nos levar a desejar nos juntarmos àqueles que se rebelam contra Deus. O medo que temos de sofrer por amor a Jesus, o medo que temos de ver os nossos filhos sofrendo por amor a Jesus, pode fazer com que nos juntemos àqueles que se rebelam contra Jesus. E talvez isso possa parecer um pouco distante de nós agora. Mas historicamente falando, o medo de sofrer por amor a Jesus é a maior causa de apostasia dentro da igreja cristã. Essa é a maior causa de apostasia. É o medo de sofrer por Jesus. Mas o Salmo 2, o Salmo que acabamos de ler, ele nos mostra que nós nem devemos ter medo daqueles que se rebelam contra Jesus. Nós não devemos ter medo daquilo que eles possam fazer conosco. E esse salmo também nos mostra que tampouco nós devemos nos juntar a eles na sua rebelião contra Deus, contra Jesus. De fato, o Salmo 2 nos mostra que para Jesus, todas as tentativas de rebelião são uma tolice. Os primeiros 3 versículos nos mostram isso. Diante de Jesus, todas as tentativas de rebelião são uma piada. Os versículos 4, 5 e 6 nos mostram isso. Deus dá risada nos céus. Diante de Jesus, todas as tentativas de rebelião são uma nulidade, porque ele recebeu poder para despedaçar e estraçalhar as nações. E diante de Jesus, todas as tentativas de rebelião são um fracasso total. Então, em vez de temer os rebeldes e nos juntarmos a eles, nós devemos juntar-nos a Deus e a Jesus Cristo. Em vez de você ter medo das políticas que querem implantar a identidade de gênero na escola, em quaisquer outros lugares, em vez de você ter medo do que vai acontecer se de fato a linguagem neutra for tornada padrão no Brasil, em vez de você ter medo de qualquer coisa que possa ser passada como lei, seja na esfera estadual, seja na esfera federal, você não deve temer nada disso. Em vez de temer essas coisas, você deve juntar-se a Deus e a Jesus. E o que você fará ao juntar-se a Deus e a Jesus contra aqueles que se rebelam? O que você fará ao juntar-se, quando você se juntar a Deus e a Jesus contra as nações rebeldes e os seus líderes? Você, juntamente com Deus e Jesus Cristo, zombará dos rebeldes. Você zombará das nações da mesma forma que Deus zomba das nações. E você as derrotará junto com Jesus. Assim como Jesus recebeu o poder para esmigalhar e estraçalhar as nações rebeldes, você participará junto com Jesus disso. E por fim, você governará as nações junto com Jesus. Esse tipo de ensino,
A ideia de que nós devemos zombar dos rebeldes junto com Deus, a ideia de que nós iremos participar com Jesus no destroçamento das ações e que nós governaremos com Jesus, este ensino, ele não é nada comum na igreja cristã dos nossos dias. Pelo contrário, a igreja cristã tem duas respostas básicas diante dessa situação que nós estamos vivendo. A primeira é se encolher dentro de si mesma e dizer, é mesmo, o mundo está cada vez pior, Jesus está voltando mesmo. E a segunda é apelar aos políticos. Essas são as duas atitudes básicas que a igreja tem tomado nos últimos séculos. Simplesmente encolher dentro de si mesma, o mundo está cada vez pior, olha essas coisas acontecendo. Jesus está voltando, não resta nada para fazer. Jesus está voltando, é isso aí, as profecias estão se cumprindo. E a segunda atitude é, nós precisamos dos políticos, nós precisamos nos engajar na vida política nacional, nós precisamos de um presidente, nós precisamos de senadores, nós precisamos de governadores, nós precisamos de ministros do Supremo Tribunal Federal para impedir que essas coisas aconteçam. Mas nenhuma dessas atitudes é bíblica. A igreja não deve nem se encolher dentro de si mesma, simplesmente aceitando aquilo que está acontecendo, e a igreja tampouco deve apelar aos políticos, porque a igreja tem como Senhor esse que recebeu o poder para destroçar as nações. Então, eu sou o primeiro a admitir que esse ensino não é nada comum na igreja cristã nos nossos dias. Mas esse ensino era comum quando os grandes missionários partiram dos Estados Unidos para o Brasil, para a África, para a Ásia, para a China. Isso deve nos levar a pensar um pouquinho. Este salmo, assim como toda a Escritura, apresenta uma teologia de conquista, uma teologia de domínio que está faltando à igreja cristã. E é com essa teologia de conquista e domínio que o Espírito Santo quer te despertar e animar nessa noite. Não se junte às nações rebeldes. Zombe delas, derrote-as e as governe junto com Deus e o seu Cristo. O Salmo 2 é claramente um salmo messiânico. Mas o que é um salmo messiânico? Os salmos messiânicos são aqueles em que pelo menos alguns versos desse salmo fazem referência a eventos que séculos mais tarde se cumpririam na vida e no ministério de Jesus. Então, toda vez que você ouve a expressão salmo messiânico, é um salmo que, pelo menos algum versículo naquele salmo, faz referência a algum aspecto da vida e do ministério de Jesus. Mas além de ser um salmo messiânico, o Salmo 2 é um salmo real, real, não no sentido daquilo que é real, mas um salmo que fala da realeza, um salmo que trata do rei de Israel. Um salmo que era cantado toda vez que um novo rei em Israel subia ao trono. Outro salmo como esse é o Salmo 72. São salmos que falam acerca do rei de Israel. Esses salmos, eles tratam o rei de Israel como o servo de Deus, como o representante máximo de Deus entre o seu povo e como o representante máximo de Deus no mundo.
Então, antes de lermos e interpretarmos esse salmo, aplicando-o diretamente a Jesus, porque essa é a nossa tentação, é ler esse salmo e aplicar esse salmo diretamente a Jesus. Antes de nós fazermos isso, será mais instrutivo nós lermos esse salmo e interpretarmos ele como um judeu nos dias de Davi faria. Porque embora nós não tenhamos aqui salmo de Davi, os apóstolos, lá em Atos 4, eles vão orar a Deus lá em Atos 4, e eles citam os primeiros 2 versículos desse salmo. E eles atribuem esse salmo a Davi. Então, embora não esteja escrito aqui que é um salmo de Davi, nós sabemos que Davi foi o escritor desse salmo. Então, antes de nós interpretarmos esse salmo, aplicando ele diretamente a Jesus, nós vamos ler esse salmo como um judeu, nos dias de Davi, leria e entenderia este salmo. Muitas vezes nós entendemos errado a forma como o Espírito Santo inspirou os autores bíblicos. Nós pensamos que os autores bíblicos ficavam numa espécie de transe e ficavam psicografando a palavra de Deus da mesma forma que Chico Xavier fazia. Quem aqui já viu o Chico Xavier? Pelo menos algum vídeo dele psicografando. Está ele assim, com uma mão assim, tapando o rosto, numa espécie de transe, e ele está lá escrevendo cartas que supostamente os espíritos do além estão ditando para ele. Naquele momento ele estava inconsciente, ele não estava consciente, ele não sabia as palavras que ele estava escrevendo, ele simplesmente estava escrevendo. Ele ficava numa espécie de transe. E nós pensamos que é assim que o Espírito Santo inspirou os autores bíblicos. Nós pensamos que Davi, ao escrever este salmo, colocou a sua mão no rosto, fechou os olhos, como Chico Xavier fazia, e simplesmente entrou num transe e começou a escrever. E daí, depois que ele terminou de escrever, ele leu: por que se amotinam os gentios? Por que os povos imaginam coisas vãs? E ele pensa: nossa, da onde surgiu esse salmo? Mas não era assim, não foi assim que o Espírito Santo inspirava os autores bíblicos. Os escritores bíblicos, eles estavam plenamente conscientes enquanto eles escreviam a palavra de Deus. E a prova disso é que nós conseguimos claramente distinguir os escritos de Paulo, João e Pedro apenas pelo seu vocabulário e estilo. Quantos aqui, quando leem o Evangelho de João, percebem que João se expressa de forma bem diferente de como Paulo se expressa? A gente lê Coríntios, a gente vê como Paulo se expressa. A gente lê Efésios, Gálatas, a gente vê como Paulo se expressa. Mas João usa um vocabulário diferente. João tem um estilo diferente. Que é diferente também do estilo de Pedro. Isso quer dizer que a inspiração bíblica, de forma alguma, anulava a personalidade e a experiência dos autores bíblicos. Pelo contrário, a soberania de Deus, a inspiração no registro da sua palavra é tal que Deus se apropriou dos aspectos mais particulares dos autores humanos para se revelar a nós. Então, sabendo disso, o que estaria na mente de Davi quando ele escreveu o Salmo 2? Vamos pensar que Davi escreveu o Salmo 2, que na época não se chamava Salmo 2, vamos pensar que Davi escreveu este salmo ao anoitecer. O que estava na mente de Davi durante todo aquele dia? Quais eram os pensamentos de Davi enquanto ele passou o dia e daí depois, quando chegou a noite, ele escreveu esse salmo? No que Davi estava meditando no dia em que ele escreveu esse salmo? Enquanto escrevia este salmo, Davi estava meditando na aliança que Deus havia feito com ele. Deus fez uma aliança com Davi. Depois que Davi tinha derrotado todos os seus inimigos internos, isso levou aproximadamente 7 anos, porque Davi foi ungido rei por Samuel, mas Saul ainda era o rei de Israel.
Daí vocês conhecem a história. Primeiro Saul gostou de Davi, Saul viu que Davi conseguia acalmar como é que eu posso dizer? Um espírito demoníaco vinha atrapalhar Saul. Ele vinha de fato da parte de Deus, um espírito demoníaco vinha para atazanar Saul, e Saul ficava perturbado com aquele espírito demoníaco, e Saul descobriu que quando Davi tocava a sua harpa, aquele espírito demoníaco ia embora. Então, a princípio, Saul gostou de Davi. E daí, depois Davi derrota o gigante Golias, e Saul pensa, olha aqui, esse cara aqui não apenas me alivia do atrapalho que esse espírito demoníaco me causa, mas ele também consegue derrotar os inimigos do povo de Deus. Então vou ter Davi como meu escudeiro, como aquele que vai estar junto de mim nas batalhas. Mas Davi então começou a se sobressair nas batalhas. Ele começou a matar mais inimigos do que Saul. E as pessoas, o povo, começaram a ver em Davi um guerreiro muito mais valente e valoroso do que o próprio Saul. Então Saul ficou com ciúmes de Davi e começou a perseguir Davi. E queria matar a Davi. Davi então fugiu da presença de Saul. Davi ficou vários anos fugindo de Saul. E então Saul finalmente morre. E Davi é ungido novamente rei, só que apenas sobre a tribo de Judá. Porque apenas a tribo de Judá o reconheceu como rei. O restante de Israel reconheceu o filho de Saul como rei. Então levou 7 anos até que Davi conseguisse de fato recomeçar a reinar sobre todo o povo de Israel. Então quando Davi finalmente, nesses 7 anos, conseguiu derrotar todos os seus inimigos internos, ele resolveu tomar a fortaleza de Sião, ele resolveu tomar Jerusalém, que pertencia aos jebuseus. Ele derrotou os jebuseus, ele tomou a cidade, e ele pensou, Jerusalém vai ser a minha capital. Vai ser a partir de Jerusalém que eu vou reinar sobre Israel. E ele escolheu o Monte Sião, uma das colinas lá da cidade de Jerusalém, ele escolheu o Monte Sião como monte no qual ele colocaria o seu palácio. E então Davi constrói o seu palácio, essa construção leva anos, e então quando Davi finalmente terminou de construir o palácio, e ele passou a morar no seu palácio, ele olhou pela janela para fora, e ele viu que enquanto ele morava num palácio luxuoso, a Arca da Aliança de Deus estava debaixo de uma tenda. E Davi pensou, não é justo que eu more num palácio e a Arca da Aliança de Deus, a Arca de Deus, a Arca que representa a presença de Deus no nosso meio, esteja numa tenda. Então Davi chama o profeta Natã e ele conta para Natã o seu plano, o plano que ele tem de construir para Deus uma casa, um templo. Natã diz, tudo bem, faz isso, Davi, Deus é contigo. Mas mais tarde, naquela noite, Deus vem até Natã e diz, não, é muito bom que Davi teve esse desejo de construir uma casa para mim, um repouso para a minha arca, é muito bom que ele tenha tido esse desejo, mas ele não vai construir casa ao meu nome. Quem vai construir a casa, a minha casa, será o filho de Davi. E acerca do filho de Davi, que edificará a casa de Deus, Deus, através do profeta Natã, diz o seguinte a Davi: também o Senhor te declara que ele te edificará uma casa. Isso é Deus falando a Davi. Também o Senhor te declara que ele te edificará uma casa. Quando os teus dias se completarem e descansares com teus pais, providenciarei um sucessor da tua descendência que procederá de ti. Estabelecerei o reino dele. Ele edificará uma casa ao meu nome e para sempre estabelecerei o trono do seu reino. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Caso venha cometer alguma transgressão, eu o castigarei com castigos humanos e com açoites de homens, mas não retirarei dele o meu amor fiel, como fiz com Saul, a quem tirei da tua frente.
Mas a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Isso é 2 Samuel, capítulo 7, versículos 11 e 16. Há muitas coisas importantes aqui, mas nós vamos nos ater a apenas 2 ou 3. Davi queria edificar uma casa para Deus. Davi queria edificar uma casa para a arca da aliança. E em resposta, Deus afirma que ele, Deus, é que vai edificar para Davi uma casa. Ou seja, Davi vai ter uma dinastia. Aqui existe um trocadilho na palavra casa. Casa entendendo como moradia e depois casa entendendo como dinastia. Davi queria construir uma casa para Deus, uma moradia para a arca da aliança, e Deus diz: não, é eu que vou construir para ti uma casa. Eu vou construir para ti uma dinastia. O que significa que ninguém, além dos filhos de Davi, se assentarão sobre o trono de Davi em Jerusalém, no Monte Sião. É isso que Deus está falando a Davi. E dentro dessa dinastia, Deus escolherá um dos filhos de Davi e estabelecerá o reino desse filho de Davi como um reino eterno. E é este filho de Davi a quem Deus estabelecerá como um rei eterno, é este que edificará a casa de Deus. E além disso, o rei eterno que Deus estabelecerá em Sião não será meramente um filho de Davi, mas o próprio Deus o terá como filho e ele terá a Deus como pai. Esta é a aliança que Deus fez com Davi. E é nesta aliança que Davi estava meditando antes e enquanto ele escrevia este salmo. Por tudo aquilo que sabia das alianças que Deus havia feito com Abraão, Moisés e ele próprio, Davi entendia o que está pressuposto nos versículos 1 a 3. Por que se amotinam os gentios e os povos e imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. O que Davi entendia com base nas alianças que Deus havia feito com Abraão, Moisés e ele próprio? Que todas as nações da terra e todos os reis e todos os governos dessas nações devem obediência a Deus e submissão ao Deus de Israel. Todas as nações devem obediência e submissão ao Deus de Israel. E como as nações e os seus reis e governos demonstrarão obediência e submissão ao Deus de Israel? De 2 formas. A primeira, obedecendo e submetendo-se ao ungido do Senhor, o filho de Davi, que Deus estabeleceu como rei em Jerusalém, no Monte Sião, como nós vemos no final do verso 2. E em segundo lugar, obedecendo e submetendo-se à lei de Deus, como nós vemos no verso 3. É assim que as nações e os seus reis e governantes demonstrarão obediência e submissão ao Deus de Israel, obedecendo e submetendo-se ao rei de Israel e à lei de Deus. Isso é muito importante para nós. Tendo consciência das alianças que Deus fez com Abraão, Moisés e ele próprio, Davi entendia que todas as nações e os seus reis e os seus governos deveriam obedecer e submeter-se ao rei de Israel e à lei de Deus. Era exatamente dessa forma que um judeu que vivesse nos dias de Davi leria e interpretaria esse salmo. E é exatamente assim que nós devemos ler e interpretar esse salmo. Todas as nações, Brasil, Estados Unidos, Argentina,
E não apenas agora, todas as nações da época. Os filisteus, o Egito, a Babilônia, todas as nações que existiam na época de Davi e durante toda a história humana devem obediência e submissão ao rei de Israel e à lei de Deus. Mas agora vem uma pergunta importante. Nós sabemos então que todas as nações, tanto na época de Davi como hoje, devem obediência ao rei de Israel. Devem obediência à lei de Deus. Nós sabemos disso. Mas quem é o rei de Israel? Quem é o rei de Israel para que as nações e os seus reis e governos o obedeçam e se submetam a ele? E uma segunda pergunta. Este rei de Israel, a quem as nações e os seus reis e governos devem obediência e submissão, este rei já está reinando agora? Ou o seu reino será apenas um reino futuro? Porque se o rei de Israel ainda não está reinando, como as nações poderiam se submeter a ele? Como as nações podem se submeter a um rei que não recebeu o seu reino ainda? Como as nações podem se submeter e obedecer a um rei que não está reinando, que não começou a reinar ainda? Então, duas perguntas. Quem é o rei de Israel para que as nações o obedeçam e se submetam a ele? E a segunda pergunta, esse rei já está reinando agora ou seu reino é apenas um reino futuro? Nós vamos começar respondendo a segunda pergunta, então nós vamos tratar de quem é o rei de Israel a quem as nações devem obediência. Sim, o rei de Israel já está reinando agora. Sabe por quê? Porque o tempo verbal que o próprio Deus usa no verso 6, quando ele unge o rei, é passado. Eu, porém, ungi o meu rei. Não está escrito aqui, eu, porém, ungirei o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Deus já ungiu o seu rei nos dias de Davi. O rei de Israel já está reinando agora, porque o tempo verbal que o próprio Deus usa no verso 6, quando ele unge o rei de Israel, é um tempo pretérito, é o passado. Além do mais, Davi e todos os seus contemporâneos judeus esperavam, essa é a expectativa desse salmo aqui, de que todas as nações e os seus reis se submetessem e obedecessem já nos seus dias o rei de Israel. Essa era a expectativa de Davi. Que todas as nações e os seus reis se submetessem a ele. Que todas as nações e os seus reis se submetessem a Salomão. Que todas as nações e os seus reis se submetessem ao filho de Salomão e assim por diante. Essa era a expectativa de Davi. E essa é a expectativa de qualquer judeu que lesse esse salmo. É dever de todas as nações e dos seus reis se submeterem ao rei de Israel. E se isso é pouco, o próprio Deus, na aliança que fez com Davi, deixou claro que jamais faltaria a Davi um filho que se assentasse sobre o seu trono. Então, sendo que desde os seus dias o próprio Davi e Deus esperavam que todas as nações obedecessem e se submetessem ao rei de Israel, a gente só pode concluir que o rei de Israel, seja quem ele for, já está reinando. Já está agora reinando. Mas então quem é este rei a quem todas as nações e povos e os seus reis e governos devem obediência e submissão? Agora sim, nós podemos nos sentir livres para ler este salmo como um salmo messiânico, que retrata a vida e o ministério de Jesus. Porque embora Salomão tenha edificado casa ao nome do Senhor, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas.
Deus não quer habitar numa casa feita de madeira ou de tijolos. Deus quer habitar no meio do seu povo. O templo, a casa de Deus, é o povo de Deus. Quando a gente lê Efésios, capítulo 2, Paulo diz que o povo de Deus, o templo de Deus, é a união dos crentes judeus e gentios. Tanto judeus quanto gentios que se renderam a Jesus Cristo. O rei de Israel, a quem todas as nações e os seus governos devem submissão, é Jesus. Bolsonaro deve submissão a Jesus. O presidente dos Estados Unidos, não sei porque eu estou pensando no Trump, Biden, agora sim, veio. Biden deve submissão a Jesus. O Trump, enquanto era presidente, devia submissão a Jesus. E eu já adianto que submeter-se a Jesus não é dizer Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Isso não é submeter-se a Jesus. Submeter-se a Jesus é arrepender-se dos seus pecados. Não é batizar-se 2, 3, 4, 5, 6 vezes em ano de eleição para ganhar o voto daqueles que se deixam enganar. Isso não é submeter-se a Jesus. Pelo contrário, isso é cuspir na cara de Jesus. Isso é usar aquilo que Jesus ordenou como forma de obter apoio político. Isso é pisar em Jesus. Isso não é submeter-se a Jesus. Então, o rei de Israel, que já está agora reinando, a quem todas as nações e os seus governos e reis devem submissão, é Jesus. Mas não é isso que nós vemos, né? Nós não vemos o Biden se submetendo a Jesus. Nós não vemos o Bolsonaro se submetendo a Jesus. Nós não vemos o Eduardo Leite, aqui, governador do Rio Grande do Sul, se submetendo a Jesus. Nós não vemos a prefeita de Novo Hamburgo se submetendo a Jesus. Né? Nós não vemos os senadores, nós não vemos os deputados federais se submetendo a Jesus. As nações e os seus reis e os seus governos devem submissão a Jesus, mas não é isso que nós vemos. Nós não vemos as nações e nem os seus reis e governos obedecendo e se submetendo a Jesus. Pelo contrário, nós vemos os versos 1 a 3 se cumprindo. Nós vemos as nações se rebelando contra Deus e contra Jesus, tramando e imaginando coisas vãs. É isso que nós vemos. E uma curiosidade aqui é que o verbo traduzido no versículo 1 como imaginam coisas vãs, é o mesmo verbo usado no Salmo 1, versículo 2, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita. Medita aqui é o mesmo verbo no hebraico que é traduzido no versículo 1 como imaginar. É o mesmo verbo. Enquanto o homem e a mulher que são bem-aventurados meditam dia e noite na lei de Deus, as nações rebeldes e os seus reis e os seus governos meditam e imaginam coisas vãs e inúteis. E na inutilidade e vaidade das suas imaginações, as nações e os seus reis e governos planejam se desvencilhar da lei de Deus e cancelar a lei de Deus. Que é o que o versículo 3 diz. Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas.
O versículo 3 faz referência à lei de Deus. As nações, os seus reis e governos, eles querem se desvencilhar da lei de Deus e cancelar a lei de Deus para que as suas consciências não mais os acusem enquanto eles procuram a felicidade e o prazer que o pecado oferece. Que foi a pregação da semana passada. Quando nós vimos o Salmo 1, nós vimos na semana passada, no Salmo 1, que a obediência fiel à lei de Deus é o único caminho que temos para a verdadeira felicidade. Por isso que o título da pregação da semana passada é: busque a felicidade, busque ser feliz acima de todas as coisas. Porque nós definimos a felicidade como sendo a obediência à lei de Deus. Acima de tudo, busque ser feliz. Essa é a essência da vida cristã. Porque ser feliz, definido biblicamente, é obedecer à lei de Deus. Nós vimos então na semana passada que a obediência fiel à lei de Deus é o único caminho que nós temos para a verdadeira felicidade, para o prazer duradouro. Mas o pecado ele engana todos nós. O pecado nos faz pensar que a lei de Deus é uma prisão que nos impede de alcançar a felicidade e o prazer. O pecado nos leva a ver a lei de Deus como sendo uma atadura, uma coisa que nos prende, uma camisa de força que impede que nós nos movamos. O pecado nos faz ver a lei de Deus como se ela fosse uma corda que nos prende, que nos amarra, uma algema que impede os nossos movimentos, uma corrente que nos impede de sair do lugar. Por um lado, a lei de Deus pode sim ser comparada a correntes e algemas, que nos prendem e nos obrigam a obedecer a Deus e a nos submetermos a Jesus. Mas, por outro lado, para aqueles que tiveram seus corações transformados pelo Espírito Santo, o fardo que Jesus coloca sobre nós é leve e o seu jugo é suave. Porque como João escreveu na sua epístola, para aqueles que foram regenerados, os seus mandamentos não são difíceis, não são penosos. Para aqueles que foram transformados pelo Espírito Santo, a lei de Deus deixa de ser uma corrente e uma algema que limita a nossa liberdade e passa a ser vista como uma parede e um muro que nos protege do mal, que nos dá aconchego e permite que nós encontremos a verdadeira felicidade, o prazer e a realização. Mas as nações rebeldes e os seus reis e governos querem se ver livres da lei de Deus, exatamente porque ainda estão debaixo do engano do pecado. Porque a lei de Deus os responsabiliza diante de Deus e os condena como culpados, merecedores da ira de Deus. É por isso que eles querem se ver livres da lei de Deus. Eles querem sacudir de sobre si a lei de Deus que eles percebem como atadura, como uma camisa de força, como uma corda que os amarra e os prende e os impede de ser verdadeiramente felizes. É por isso que as nações e os seus reis e governos fazem de tudo para se opor à lei de Deus. Fazendo leis próprias que obrigam a população a desobedecerem a Jesus. Que obrigam as pessoas a desobedecerem à lei de Deus. Mas nós, que somos filhos de Deus, não precisamos e nem devemos temer nada do que os reis e governos possam fazer, porque as suas tentativas de rebelião são vãs e inúteis. Tudo aquilo que eles imaginam, tudo aquilo que eles tentam fazer é inútil, é vão. Esse é o ponto desses primeiros 3 versículos aqui. Tudo que eles tentam fazer contra Deus, tudo aquilo que eles, todo tipo de legislação que eles tentam passar, que obriga as pessoas a contrariarem a palavra de Deus, a lei de Deus, tudo isso é inútil, tudo isso é vão. Então não tenha medo do que as nações e os seus reis e governos possam fazer com você, caso você não se rebele junto com eles contra Deus.
Você não deve temer nada do que eles possam fazer. Você não deve temer a linguagem neutra. Você não deve temer nenhum tipo de autoritarismo tirânico que eles possam estabelecer. Porque tudo isso é vão. Tudo isso é inútil. E por que é vão? Por que é inútil? São vãs e inúteis essas tentativas de rebelião, exatamente porque, ainda que por um momento possa parecer que as nações rebeldes e os seus reis consigam se ver livres da lei de Deus, ainda que possa parecer que eles estão conseguindo, essa rebelião ela não vai durar por muito tempo. Isso fica claro nos próximos versículos. Versículo 4. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Para o Deus de Israel, a rebelião das nações e dos seus reis e governos não passa de uma piada. Deus ri. Deus vê aquele monumento na ONU e dá gargalhada. E ri. E Deus pensa, que piada. O que eles acham que estão fazendo? Deus vê as tentativas de normalizar o homossexualismo, Deus vê as tentativas de incentivar o transexualismo, de incentivar a questão da identidade de gênero, e Deus dá gargalhada nos céus, Deus ri. E Deus zomba dessas tentativas. Para Deus, tudo isso não passa de uma piada, mas não uma piada que é engraçadinha. Porque tem aquela piada que é engraçadinha, que normalmente é o nosso filho pequeno que conta, que é uma piada que não tem tanta graça assim, mas foi o nosso filho, a nossa filha que contou, então a gente tem que rir da piada que eles contaram, porque senão, que pai é esse que não ri da piada sem graça do seu filho ou da sua filha, né? Tem que rir. Tem aquela piada que de fato não tem graça, que o nosso amigo conta e a gente só dá um sorriso assim, um sorriso amarelo para não perder o amigo. Mas também tem aquela piada que é infame, que é insultuosa. Então, para Deus, toda rebelião é uma piada, mas não é uma piada engraçadinha. É uma piada que Deus considera infame, insultuosa, uma afronta contra Ele mesmo e contra o seu Cristo, contra o seu ungido, contra aquele a quem Ele ungiu, rei sobre o seu povo. E diante dessa piada infame, insultuosa e afrontosa, do alto do seu trono, nos mais altos céus, Deus ri com ironia, Deus gargalha com sarcasmo e com zombaria. Ao rir e zombar das nações rebeldes, Deus está ridicularizando a rebeldia das nações e dos seus reis e governos que tentam se ver livres da sua lei. Ao rir e zombar das nações rebeldes, Deus está ridicularizando a pretensão desses líderes políticos e governantes pecadores de se verem livres do seu domínio soberano e do seu justo juízo. E então nós chegamos no versículo 5. E então, depois de rir e gargalhar e zombar com ironia e sarcasmo, então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. O riso irônico e zombeteiro de Deus dá lugar à sua ira.
e ao seu furor pela insolência dessas nações, pela insolência dos seus reis e governos. E Deus os aterroriza. Deus aterroriza as nações. E Deus usa a sua própria criação para aterrorizar as nações. Deus usa um vírus para aterrorizar as nações. E a gente até pode pensar, mas esse vírus aí, ele até mata, mas ele mata muito pouco. Verdade. Ele mata muito pouco. E ainda assim esse vírus destruiu a economia mundial. Quanto que vocês estão pagando pela carne vermelha no mercado? Ou vocês até desistiram de comer carne vermelha porque está cara demais? Se eu não me engano, se eu li correto, o Copom, que se reuniu ontem e aumentou o juro da taxa Selic, eles dizem que a inflação no Brasil só vai ficar sob controle lá por 2023. E isso se a partir de agora a economia entrar nos eixos, o que eu duvido que vai acontecer. A economia não vai entrar nos eixos. Então provavelmente a gente vai sobreviver com inflação alta o restante de 2021, 2022, 2023, 2024, talvez 2025. Um vírus que não mata ninguém está nos matando de fome agora, porque tem pessoas que não conseguem mais comprar comida. Eu li uma reportagem que em algumas cidades lá no Nordeste as pessoas estão matando lagartos que elas encontram assim nos matos para comer, porque elas não têm condições de comprar carne para comer. Isso é Deus, no seu furor, turbando as nações. O importante aqui não é saber, a China quis ferrar com todo mundo. Não! Se a China quis ferrar com todo mundo, foi Deus que usou a China para ferrar com todo mundo. Essa é a questão. Porque é isso que a gente lê no Antigo Testamento. Quando Deus queria castigar Israel, Deus usava a Babilônia para ferrar com Israel. Não adiantava nada os judeus ficavam lá, viu? É a Babilônia, são os babilônicos que estão criando tudo isso, toda essa crise para nos ferrar. Sim, e é Deus que está usando eles. Esse é o ponto do Antigo Testamento. Deus usa as nações para punir as outras nações. Entendeu? Então ficar nessa questão de, é nós contra a China, não é nada disso, é nós contra Deus. Enquanto nós não nos arrependermos contra Deus, é Deus contra nós. Enquanto o Brasil não se submeter a Jesus, é Deus contra o Brasil. Então não adianta nada ficar nessas de, é a China, é o Partido Comunista Chinês, é não sei o quê, é a Rússia querendo invadir a Ucrânia, vai dar a Terceira Guerra Mundial, porque a Rússia vai invadir a Ucrânia, daí os Estados Unidos vai mandar as suas tropas lá e não sei o quê. Não é nada disso. É Deus agindo, é Deus turbando as nações.
É Deus fazendo com que a gente pague muito caro para conseguir andar de carro. Que Deus é esse, né? Quem poderia se rebelar contra esse Deus? E então, enquanto aterroriza as nações com a sua ira e com seu furor, Deus lhes diz no versículo 6 de forma aterrorizadora, desculpe. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Deus diz às nações: vocês nada são. Vocês acham que podem alguma coisa? Vocês não são nada. Eu mesmo ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. No mundo e na cultura da época em que esse salmo foi escrito, os líderes e governantes das nações, eles eram tidos como apontados pelas divindades de cada uma daquelas nações. Os reis do Egito eram tidos como apontados pelos deuses do Egito. E, na verdade, eles eram tidos como filhos dos deuses do Egito. E a mesma coisa com relação à Síria, a mesma coisa com relação à Babilônia. Os reis dessas nações afirmavam que tinham o direito de reinar sobre as suas nações porque os seus deuses os haviam coroado como reis. Então, de forma apologética, Deus se apropria da cultura da época e Deus também aponta o seu rei. Não um rei local, mas um rei universal, coroado no Monte Sião, por ocasião da morte e ressurreição e ascensão de Jesus Cristo aos céus. Quando Jesus afirmou, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, é a isso que Jesus está se referindo. Jesus está afirmando que Deus, o Pai, o ungiu como Rei universal sobre o Monte Sião. Mas alguém poderia argumentar, não pode ser isso. Porque Jesus não está agora assentado sobre o trono de Davi lá em Jerusalém. Jesus não está assentado sobre o trono de Davi lá na cidade de Jerusalém, no Monte Sião, verdade? Jesus não está lá. A Jerusalém terrena era apenas uma sombra da verdadeira Jerusalém. Qual é a verdadeira Jerusalém? A Jerusalém celeste. A cidade natal de todos os filhos de Deus. Paulo diz que a nossa cidadania está nos céus. A cidade natal dos filhos de Deus é a Jerusalém não terrena, que é escrava com seus filhos. Mas é a Jerusalém celeste, a que é livre. O verdadeiro Monte Sião não é uma das colinas de Jerusalém. O verdadeiro Monte Sião está nos céus, conforme escreveu o autor de Hebreus. O autor de Hebreus, ele diz que nós não chegamos ao Monte Sinai. Quando nós cremos em Jesus, nós não fomos levados ao Monte Sinai. Ele diz, mas tendes chegados ao Monte Sião. Nós chegamos àquela colina lá em Jerusalém? Não. Tendes chegados ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a um incontável número de anjos em reunião festiva, a igreja dos primogênitos registrados nos céus. Chegastes a Deus, o juiz de todos, aos espíritos, os justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o sangue de Abel. Isso é Hebreus 12. E o verdadeiro trono do rei de Israel jamais esteve num palácio de cedros lá em Jerusalém. O verdadeiro trono do rei de Israel
sempre esteve à direita de Deus. Porque o rei de Israel, Davi, Salomão e todos os demais, eles representavam Deus. Eles eram eles eram reis representantes de Deus. Isso a gente descobre quando Samuel é juiz sobre Israel, e daí Israel diz o seguinte para Samuel: olha, nós queremos que tu escolhas um rei. Pede que Deus escolha um rei sobre nós, para que nós tenhamos um rei, assim como todas as nações têm um rei. E Samuel fica contrariado. Né? Samuel se sentiu rejeitado, ele pensou: poxa vida, Deus me estabeleceu como profeta sobre Israel, Deus me estabeleceu como juiz sobre Israel, Deus me estabeleceu como sacerdote sobre Israel, agora Israel está me rejeitando. E Deus percebeu que Samuel se sentiu contrariado com o desejo do povo, e daí Deus tranquiliza Samuel, diz: não, eles não estão te rejeitando a ti, eles estão te rejeitando a mim, para que eu não reine sobre eles. Então os reis de Israel eram reis representantes de Deus. O verdadeiro trono do rei de Israel nunca esteve num palácio de cedros, no Monte Sião, na cidade de Jerusalém. O verdadeiro trono do rei de Israel sempre esteve à destra do trono de Deus. E tendo recebido do Pai toda a autoridade nos céus e na terra, depois da sua ressurreição, depois de ter subido aos céus, o mesmo Pai disse ao seu filho as seguintes palavras: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião, não a Sião terrena, Sião celeste. O Senhor enviará de Sião o cetro do teu poder e dominará sobre os teus inimigos. Com vestes santas o teu povo, a igreja, se apresentará de livre vontade no dia das tuas batalhas. Teus jovens, os jovens da igreja, serão como orvalho ao amanhecer. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és um sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. À tua direita o Senhor destruirá reis no dia da sua ira. Julgará as nações, ele as encherá de cadáveres, esmagará os chefes por toda a terra. No caminho beberá água da corrente e prosseguirá de cabeça erguida. Isso é Salmo 110. Jesus, depois de dizer aos seus discípulos: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, Jesus subiu aos céus, e quando Jesus subiu aos céus, ele ouviu do Pai o seguinte: assenta-te à minha direita, no trono do teu reino, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. E é necessário que Jesus reine, estando à direita do trono de Deus, até que todas as nações, os seus reis e governos se submetam a ele. É necessário que ele reine à direita de Deus, até que todas as nações e governos e reis se submetam a ele. É necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. E o último inimigo que há de ser derrotado é a morte. Mas, na verdade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro a ressuscitar entre os que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois assim como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Cada um porém, na sua vez. Cristo primeiro, depois os que lhe pertencem na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, quando houver destruído todo o domínio, toda a autoridade, todo o poder, porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ao escrever 1 Coríntios 15, Paulo está pensando em Salmo 2, Paulo está pensando no Salmo 8, que nós vamos ler quando chegarmos no Salmo 8, ele está pensando no Salmo 110, ele está pensando em vários salmos. O Filho de Deus veio a este mundo, viveu e morreu por nós, ressuscitou de entre os mortos e foi ungido pelo Pai como o rei do seu povo. E a autoridade dele como rei se estende dos céus à terra. Ele mesmo disse isso. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra.
assim como Deus zomba das nações, nós também devemos zombar delas. Assim como Deus zomba dos reis e governos que são rebeldes a Ele, assim também nós devemos zombar deles. E como é que nós zombamos daqueles que se rebelam a Deus, aqueles que foram colocados em posição de autoridade, mas se rebelam contra Deus? Nós zombamos deles quando demonstramos de forma clara que não reconhecemos a autoridade deles enquanto eles não se submeterem a Jesus. E alguém pode estar pensando, tá, mas e Romanos 13? Verdade, tem Romanos 13, nós devemos submissão às autoridades. Mas Romanos 13 diz que as autoridades devem fazer o quê? Devem proteger os bons e punir os maus. E como é que a gente define aquilo que é bom e aquilo que é mal? Quem é que define aquilo que é bom e aquilo que é mal? É a lei de Deus. Por isso que a lei de Deus está lá no contexto de Romanos 13. Porque logo depois de falar disso, Paulo vai falar acerca do amor, e ele vai falar que o amor é aquilo que cumpre a lei de Deus. Então Romanos 13 não ensina que nós devemos nos submeter às autoridades. Romanos 13 nos ensina que nós devemos nos submeter apenas às autoridades que se submetem à lei de Deus e a Jesus Cristo. Porque enquanto essas autoridades não se submeterem à lei de Deus e a Jesus Cristo, elas vão chamar o bom de mal e o mal de bom, como Isaías fala. Isaías fala, ai daquele que ao bem chama mal e ao mal chama bem. Então, quando eu falo que nós zombamos das nações rebeldes e dos seus reis e dos governos, quando demonstramos de forma clara que não reconhecemos a autoridade deles enquanto eles não se submeterem a Jesus, nós estamos concordando com Romanos 13. Porque se a função do governo é proteger os bons e punir os maus, é necessário que o governo tenha, na lei de Deus, a definição daquilo que é bom e daquilo que é mal. E eles só terão isso quando se submeterem a Jesus. Enquanto eles não se submeterem a Jesus, nós não nos submeteremos a eles. E se essa nossa zombaria nos custar a vida, que assim seja. Porque, de fato, algumas vezes vai parecer que as nações rebeldes estão vencendo Deus. Muitas vezes vai parecer que as nações rebeldes, que os seus reis e governos estão ganhando de Deus, estão vencendo Deus. Mas isso é apenas a impressão que nós temos porque estamos analisando um período muito curto de tempo. Por exemplo, para os cristãos que viveram e morreram debaixo do comunismo soviético, para eles parecia que Deus estava perdendo para o comunismo. Pensa em todos os cristãos que morreram por sua fé na União Soviética. Para eles parecia que Deus estava perdendo. Para eles parecia que Stalin estava ganhando de Deus. Mas em menos de um século, Deus fez com que a União Soviética implodisse. Se a gente pegar um período muito curto na história, vai parecer que Deus estava perdendo. Mas se a gente analisar, pegar um período um pouquinho mais amplo, um século, a gente vê que Deus derrotou o comunismo soviético. Há mais cristãos hoje no mundo do que habitantes
na época em que Nero perseguia os cristãos. Na época em que Nero perseguiu os cristãos, havia uma população mundial. Eu não sei exatamente qual é agora, porque eu não me importei em pegar o número. E para os cristãos que estavam morrendo debaixo de Nero, Pedro foi crucificado por Nero, Paulo foi decapitado por Nero, e muitos outros cristãos foram mortos por Nero. Para eles parecia que Deus estava perdendo. Mas se qualquer um de nós pudesse voltar no tempo e pegar um desses nossos irmãos enquanto eles estavam sendo conduzidos até o Coliseu para serem mortos, a gente poderia conversar com eles, a gente poderia perguntar qual é a população mundial. Eles nos dariam um número. E a gente poderia dizer, sabe que da época que eu venho, tem mais cristãos do que pessoas no mundo agora. Tu pode achar que Deus está perdendo, tu está morrendo pela tua fé em Jesus. Parece que Deus está perdendo. Mas daqui a 2000 anos, vai ter mais cristãos no mundo do que a população mundial de hoje. E é claro que a gente pode pensar, sim, verdade, tem mais cristãos hoje, mas tem cristãos e cristãos, né? Tem aqueles que são verdadeiros, tem aqueles que são falsos. Verdade isso, mas Jesus já disse que isso seria assim, desde o princípio. Jesus já disse que haveria joio no meio do trigo, Jesus contou a parábola do semeador, Jesus disse que haveria aqueles que foram semeados no meio do caminho, aqueles que nasceram no terreno rochoso, no terreno entre espinhos. Jesus disse isso, verdade, mas há mais pessoas que hoje se identificam com Jesus do que pessoas que viviam no mundo inteiro na época em que Nero perseguia os crentes. Se a gente pega um período muito pequeno de tempo, vai parecer que Deus está perdendo. Mas se a gente alarga um pouquinho a história e analisa um pouquinho mais, a gente vai perceber que Deus ganha todas as vezes. Em menos de um século, Deus fez que a União Soviética implodisse. Os cristãos da China e de outros lugares ainda vivem e morrem debaixo do comunismo. Para eles, parece que Deus está perdendo. Mas logo, logo, eles serão libertos. O comunismo não vai permanecer na China. O comunismo vai ser derrotado por Jesus na China, na Coreia do Norte. E como a gente pode ter certeza disso? Por aquilo que está escrito nos versos 7 e 9. 7 a 9. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios, as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás como uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Nos versos 7 a 9 nós temos Cristo relatando o decreto pelo qual Deus, o Pai, o ungiu rei. E nós temos, além desse decreto, nós temos a extensão terrena do reino que Jesus recebeu, e nós temos também a sua autoridade para derrotar as nações até que elas se voltem para ele com arrependimento. Versículo 7, nós temos o decreto de Deus. O decreto de Deus começa proclamando que o rei ungido, o Messias, o Cristo, é o próprio Filho. E Deus o gerou naquele dia. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Mostra que aquele que Deus ungiu como rei sobre todas as nações rebeldes não é qualquer um, é o Filho de Deus. E isso está de acordo com a aliança que Deus havia feito com Davi. Deus disse, eu vou ter esse teu filho como meu filho, e ele me terá como pai. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho.
Ser o Filho de Deus significa que Jesus compartilha com Deus a sua natureza divina, o que implica que o Filho de Deus que foi ungido como rei é tão divino e tão celeste quanto o próprio Deus. Eu hoje te gerei não se refere ao início da vida do Filho de Deus, e nem tampouco à criação do Filho de Deus, porque sendo o Filho tão divino quanto o próprio Deus, o Filho de Deus é tão eterno quanto o próprio Deus. O Filho de Deus não tem princípio de dias. Ele é eterno. Então, o que significa eu hoje te gerei? Eu hoje te gerei se refere ao momento histórico em que Deus, de forma pública e universal, apresenta o seu Filho como sendo aquele que ele ungiu como Rei e Senhor sobre todas as nações. E quando é que foi que Deus, de forma pública e universal, apresentou o seu Filho? Em 3 oportunidades. A primeira, logo depois de ser batizado por João Batista, no início do seu ministério terreno. Depois de batizado, Jesus saiu logo da água e viu o céu se abrir, o Espírito de Deus descer como uma pomba vindo sobre ele, e uma voz do céu disse: Este é o meu Filho amado, de quem me agrado. A segunda oportunidade foi no Monte da Transfiguração. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão deste, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas roupas tornaram-se brancas como a luz. Então apareceram diante dele Moisés e Elias falando com ele. Tomando a palavra, Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ele ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado, a ele ouvi. E a terceira oportunidade em que Deus apresenta Jesus como o seu Filho, não foi por meio de uma voz vinda do céu, mas por meio da ressurreição miraculosa de Jesus para nunca mais morrer, conforme aquilo que Paulo afirma em Atos e Romanos. Eu vou ler para vocês aqui Atos 13, 30, 34. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e ele foi visto durante muitos dias pelos que haviam subido com ele da Galiléia para Jerusalém, os quais agora são suas testemunhas para o povo. E nós vos anunciamos as boas novas, a promessa feita aos pais, a qual Deus cumpriu para nós, filhos deles, ressuscitando Jesus, como também está escrito no 2º Salmo: Tu és meu filho, hoje te gerei. E quanto a tê-lo ressuscitado dentre os mortos, para nunca mais voltar à deterioração, Deus falou: Eu vos darei as santas e fiéis bênçãos de Davi. Paulo diz que esse versículo aqui, o versículo 7, Tu és meu filho, eu hoje te gerei, se cumpriu quando Jesus foi ressuscitado dentre os mortos. Por quê? Porque a ressurreição de Jesus é a vindicação de tudo aquilo que Jesus falou acerca de si mesmo. No Evangelho, Jesus disse: Eu sou o Filho de Deus. No Evangelho de João, Jesus é acusado de quebrantar o sábado porque ele curou um homem. E Jesus disse: Eu não quebrantei o sábado, porque o Pai trabalha no sábado e eu trabalho também, porque tudo aquilo que o Pai faz, o Filho faz igualmente. E os judeus queriam matar a Jesus porque Jesus estava se fazendo filho de Deus. Jesus estava dizendo que ele era tão Deus quanto o próprio Deus. E aí Jesus é morto como alguém que blasfemou. Jesus é morto na cruz como alguém que disse: Eu sou o Filho de Deus. E se Jesus tivesse permanecido morto, ficaria claro que Jesus era um mentiroso. Ele não era filho de Deus. Mas Jesus ressuscitou. Deus ressuscitando a Jesus é Deus mostrando, sim, tudo aquilo que ele falou é verdade. Na ressurreição, Jesus foi vindicado como Filho de Deus. Tudo aquilo que Jesus falou acerca de si mesmo foi provado por Deus como verdade. Jesus foi vindicado como Filho de Deus e Jesus foi vindicado como Rei. E como o juiz sobre todas as nações. Porque depois, em Atos 16, se eu não me engano,
ou 17, Paulo vai dizer que o fato de Jesus ter sido ressuscitado dentre os mortos mostra que Jesus foi apontado por Deus como o juiz dos vivos e dos mortos. Então Jesus é o rei e o juiz e o Senhor sobre todas as nações. O verso 8 afirma que a extensão terrena do reino de Jesus se estende a todas as nações. Pede-me, Deus dizendo a Jesus, o Pai dizendo a Jesus, pede-me e eu te darei os gentios, as nações por herança. E será que Jesus não pediu? Será que Jesus chegou lá no céu e disse, não, eu não preciso de todas as nações. Eu só quero Israel mesmo. Eu me contento com essa faixa de terra aqui, entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo. Eu não quero todas as nações. Não preciso. Eu não quero. Sim, eu vou chegar nisso mais tarde. Eu me contento com isso, eu não preciso. Eu até fico lisonjeado com a oferta que o Senhor está fazendo para mim, mas eu não quero todas as nações. A prova de que a extensão do reino terreno de Jesus, agora mesmo, se estende a todas as nações, é a grande comissão em Mateus 28, versículos 18 a 20. E aproximando-se Jesus falou-lhes, toda a autoridade me foi concedida nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que vos ordenei, e eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. A prova de que a extensão terrena do reino de Jesus se estende a todas as nações é o fato de Jesus ter dito, ide, fazei discípulos de todas as nações. Porque se o reino de Jesus não se estendesse agora mesmo a todas as nações, ele jamais poderia ter ordenado que os seus discípulos fossem a todas as nações. Ele não teria autoridade sobre todas as nações. Versículo 9 nos diz que Deus ordenou que Jesus, o versículo 9 nos diz o que Deus ordenou que Jesus faça enquanto as nações se recusarem a se deixar discipular por eles e por aqueles que ele tem enviado. Esmigalhar e despedaçar. Tu os esmigalharás como uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. O Pai ordenou que Jesus Cristo esmigalhe e despedace as nações enquanto elas e os seus reis e os seus governos se rebelam contra ele. E é isso que nós estamos vendo. Só para ficar na questão da economia, é isso que que Jesus está fazendo. Jesus está esmigalhando e despedaçando a economia mundial, a economia brasileira. Por quê? Porque as nações continuam rebeldes. O Brasil continua rebelde. O Brasil continua não querendo se submeter a Jesus. Esse é o juízo de Jesus sobre as nações e sobre o Brasil. Porque tanto o Brasil como as demais nações, os seus reis e os seus governos, continuam se rebelando contra ele. E não é com slogans políticos que a gente vai afastar a ira de Jesus. Era muito comum no final dos anos 90 e início dos anos 2000 ficar declarando, profetizando, entre aspas, porque isso não é profecia. O Brasil é do Senhor Jesus.
Isso não quer dizer nada. Dizer o Brasil é do Senhor Jesus, dizer o Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, isso não quer dizer nada. Jesus não é trouxa para se deixar enganar por frases como essas. Talvez nós sejamos trouxas para nos deixar enganar. Mas Jesus não. Jesus não é tão ingênuo como nós somos ingênuos. Jesus não está em busca de slogans políticos hipócritas que tentam fazer referência a Deus e à pátria. Jesus está em busca de um verdadeiro arrependimento e de uma fé que se disponha a obedecer à lei de Deus. Qualquer coisa menor do que arrependimento e fé obediente vai redundar no esmigalhamento e no despedaçamento da nação, do seu governo e do seu povo. Só há uma única alternativa, então. Versículos 10, 11 e 12. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Só há uma alternativa, então, para as nações, os seus reis e os seus governos: arrependimento sincero e fé obediente. Diante do riso zombeteiro, da ira e da fúria de Deus, os líderes políticos devem deixar de serem tolos e se tornarem prudentes. Diante do poder de Cristo, ao derrotar os seus inimigos, os governantes do mundo inteiro devem se deixar instruir pela lei de Deus e pela sua palavra. As nações devem passar a servir a Deus e ao seu Cristo e devem alegrar-se diante dele com temor e tremor, ou seja, eles devem servir a Deus e alegrar-se com Deus com uma obediência humilde e reverente. Beijar, no versículo 12, tem o sentido de submissão. Não uma submissão contrária à vontade. Porque uma submissão contrária à vontade da pessoa não é submissão. Submissão envolve o rendimento da vontade. Beijar tem o sentido de uma submissão voluntária e afetuosa. Aqueles que não se submeterem de forma voluntária e afetuosa ao reinado e ao senhorio de Jesus serão em breve destruídos. E então, depois, eles serão destruídos eternamente. É interessante, olha só, as semelhanças entre o Salmo 1 e o Salmo 2. O Salmo 1, versículo 6, diz: porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Nós vimos na semana passada, o Senhor aprova e faz prosperar o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Versículo 12, agora do Salmo 2. Beijai o filho para que se não ire e pereçais no caminho. Logo, logo, a ira de Jesus contra os rebeldes vai se acender sem misericórdia e sem restrição alguma. E então os rebeldes serão destruídos. Mas os crentes, os fiéis, aqueles que servem a Deus e a Jesus com fidelidade, experimentarão uma felicidade eterna e abundante. E o Salmo 2 termina da mesma forma que o Salmo 1 começa. O Salmo 1 começa: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios,
nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O Salmo 2 termina também com os bem-aventurados. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Esse salmo, o salmo de número 2, apresenta uma teologia de conquista e domínio que não é achada nas igrejas cristãs dos nossos dias. E essa é uma das razões pelas quais a igreja cristã dos nossos dias tem falhado miseravelmente no cumprimento da missão que Jesus nos entregou. Porque como é que a gente vai cumprir a grande comissão se nós não temos uma teologia de conquista e domínio? Como é que nós vamos ir pelas nações, discipulando as nações? Se nós achamos que essa teologia de domínio é uma teologia muito estranha. A missão que Jesus nos entregou, interessante que a missão que Jesus nos entregou não é fazer discípulos de todas as nações. Não é isso que está escrito lá. No grego está escrito: discipulai as nações. Não é fazer discípulos de todas as nações. É discipular as nações. A missão que Jesus nos entregou é discipular as nações e batizar as nações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A grande comissão, em Mateus 28, são as ordens de Jesus, o Rei do Universo, para que a sua igreja ponha em prática essa teologia de conquista e domínio. Nós somos feitos reis e sacerdotes. Paulo diz que nós devemos reinar em vida, lá em Romanos. Essa teologia de conquista e domínio, ela não está restrita ao Salmo 2 e à grande comissão em Mateus 28. Ela está presente em toda a Escritura, desde Gênesis até Apocalipse. Porque quando a gente chega lá em Apocalipse, lá no final, diz que todas as nações e todos os seus reis trarão a sua glória para dentro da Nova Jerusalém. Apocalipse termina dizendo que a conquista de Jesus será bem-sucedida. Todas as nações e todos os reis dessas nações entrarão na Nova Jerusalém trazendo a glória das suas nações, trazendo aquilo que essas nações produziram para a honra e glória do Rei do Universo. Essa teologia está presente em Gênesis, porque quando Deus criou a humanidade, o que foi que Deus ordenou a Adão? Que ele se multiplicasse, enchesse a terra e o que mais? Que dominasse sobre ela. Adão falhou. Adão se aliou ao diabo através do pecado. Jesus é o segundo Adão. Paulo diz. Jesus é aquele que vai cumprir tudo aquilo que Adão não cumpriu. Isso a gente vai ver com mais detalhes no Salmo 8, porque o Salmo 8 fala exatamente acerca disso. O Salmo 8 também fala de domínio, de conquista. Jesus, como segundo Adão, está criando em si mesmo uma nova humanidade. E como descendência de Jesus, nós devemos nos juntar a Ele e dominar sobre toda a criação de Deus.
O jardim do Éden era como um pequeno templo no qual Deus se encontrava com o homem todos os dias. E era a função de Adão expandir esse jardim para que ele abarcasse toda a terra, para que toda a terra se tornasse o templo e a habitação de Deus. Tendo Adão falhado nisso, coube a Jesus, o segundo Adão, a tarefa de expandir o tabernáculo de Deus com os homens sobre toda a terra. E Jesus nos deu o privilégio de participarmos com Ele das suas conquistas e do seu domínio sobre todas as nações, enquanto expandimos o reino de Deus sobre todas as nações. Alguns teólogos bem intencionados, eles criticam essa teologia de conquista e domínio, dizendo que ela coloca a carreta na frente dos bois, por assim dizer. Eles dizem que não pode ser a tarefa da igreja conquistar as nações para o reino de Deus e reinar sobre elas, porque ainda nós não temos um rei presente. O rei receberá o reino apenas no futuro. Mas aí é que está. Esses teólogos, eles até são bem intencionados, mas eles estão completamente errados, porque eles não conhecem nem a Escritura e nem o poder de Deus. O reino não é futuro, o reino é presente, porque Jesus já recebeu o reino. Jesus está assentado à destra de Deus e importa que ele reine até que todas as nações e os seus reis se submetam a ele. O reino não é futuro, o reino é presente, porque Jesus mesmo disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E não é verdade que nós não temos um rei presente. Porque na mesma grande comissão, Jesus disse: e eis que estou convosco até o final dos tempos. Mas alguém poderia dizer que no Evangelho de João, Jesus afirmou que o seu reino não é deste mundo. O que Jesus quis dizer quando ele afirmou que o seu reino não é deste mundo é simples. Ele quis dizer que a forma como ele conquista e domina sobre as nações não é como os reis humanos fazem. Os reis humanos usam a força e usam a espada. Usam exércitos. E aqui está a diferença entre aquilo que nós devemos fazer e aquilo que a Igreja Católica fez. A Igreja Católica usou força humana. A Igreja Católica pegou uma espada e colocou no pescoço dos judeus lá na Europa, e eles disseram o seguinte: ou tu te converte a Jesus, ou eu vou te decapitar agora. E daí o judeu, não sendo burro, ele pensa: bom, eu não vou morrer. Não quero morrer. Eu vou dizer que eu sou convertido a Jesus, que eu me tornei um cristão agora. Quando Jesus disse: o meu reino não é deste mundo, ele estava dizendo que a natureza do seu reino não se manifesta como os reinos humanos aqui. Jesus não usa exércitos, Jesus não usa força. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Cristo conquista e domina as nações, não pela força da espada e da guerra, mas pela conversão dos corações no poder do Espírito Santo. Mas como os corações serão convertidos? Se não há quem pregue. Como crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? O reino, então, é presente e não futuro, porque é necessário que Cristo reine até que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. E o rei está presente conosco, porque ele mesmo prometeu que estará conosco até o final dos tempos. Então a tarefa da igreja não poderia ser mais clara: conquistar as nações e dominar sobre elas por meio da pregação do Evangelho e da lei de Deus. O futuro do Brasil não vai ser decidido nas eleições do ano que vem.
O futuro do Brasil não vai ser decidido se o Bolsonaro ganhar, ou se o Moro ganhar, ou se o Lula ganhar, ou se o Ciro Gomes ganhar, ou se qualquer outro ganhar. Ou se todos esses morrerem num desastre e daí surgir um outro candidato, eu esqueci do Dória, né? Tem um Dória também. Se o Dória ganhar, ou se todos esses morrerem e surgirem um outro candidato que se apresente como salvador da pátria, sem eu, o Brasil está ferrado, porque isso o Bolsonaro fala, isso o Moro fala, isso o Dória fala, isso o Lula fala, isso todos eles falam. Sem eu, o Brasil está ferrado. Mas é mentira. Sim, é esse o ponto que eu quero chegar. O futuro do Brasil não vai ser determinado pelas eleições do ano que vem. O futuro do Brasil vai ser determinado por aquilo que a igreja fizer a partir de agora. A igreja pode adotar essa teologia de conquista e domínio, ou ela pode se encolher dentro de si mesma. Ela pode pensar, bom, colocar aquela imagem lá na ONU, é isso aí, o anticristo está vivo e já está agindo na terra, não tem nada que a gente possa fazer mesmo, é isso aí, Jesus está voltando. A questão é, se Jesus voltar hoje, Jesus pode voltar hoje. Se Jesus voltar hoje, aqueles que se encolhem dentro da igreja pensando que é isso mesmo, eles não vão subir com Jesus. Essa é a questão. Jesus pode, como muitos pregadores gostam de dizer, talvez a gente não acabe esse culto e Jesus tenha voltado. Só que se a gente está se encolhendo dentro de si mesmo, pensando, é isso aí, botaram aquela estátua lá na ONU, acabou, a marca da besta está vindo, não tem nada que a gente possa fazer, aquilo lá é um portal para que os demônios do tempo do fim possam agir, e é isso aí, e quem está por trás disso são as sociedades secretas, quem está por trás disso é a nova era, são os Illuminatis, quem está por trás disso são os satanistas, é isso aí. Quem pensa dessa forma e age dessa forma, não vai subir com Jesus se Jesus voltar dentro de 2 minutos. Porque a mentalidade dessa pessoa vai contra tudo aquilo que Jesus falou em Mateus 28. Em Mateus 28, Jesus não quer que nós nos importemos com estátua alguma. Jesus não quer que nós nos importemos com linguagem neutra. Eles querem doutrinar os nossos filhos para que os nossos filhos se tornem transexuais ou qualquer outra coisa. Jesus não quer que nós nos importemos com isso. Nós não temos que ter medo disso. Tudo isso é vão. Tudo isso é uma piada diante de Deus. Então, o futuro do Brasil não vai ser determinado por quem ganhar as eleições no ano que vem. O futuro do Brasil vai ser determinado por aquilo que a igreja fizer. Se a igreja continuar se encolhendo dentro de si mesma ou simplesmente apelando ao apoio político, Jesus vai continuar despedaçando o Brasil. Jesus vai continuar castigando o Brasil até que a igreja pense, não, a gente tem que cumprir as ordens do nosso rei. O nosso rei disse que nós devemos discipular as nações, vamos discipular o Brasil. Vamos pregar o evangelho. A gente deveria pensar no trabalho de santificação e amadurecimento que o Espírito Santo opera em cada um de nós. Se fosse da vontade de Deus, no instalar de dedos, nós seríamos santificados e aperfeiçoados. Assim que nós nos convertêssemos a Jesus. Mas não é assim que Deus trabalha. Porque se Deus fizesse isso, se no momento em que nós nos convertemos a Jesus, no momento que nós nos arrependemos dos nossos pecados e cremos em Jesus e entregamos as nossas vidas a Jesus, se naquele momento Deus estalasse os dedos e nos santificasse de forma perfeita e nos tornasse maduros, essa santificação e esse amadurecimento seriam artificiais, seriam antinaturais, porque nós não teríamos aprendido nada.
Deus trabalha a nossa santificação de forma orgânica. É por isso que nós enfrentamos tribulações, dificuldades, crises. Que muitas vezes a gente não entende por que a gente está enfrentando aquilo. Por quê? Porque Deus quer nos colocar em situações em que a gente de fato aprenda a santificação. Em que nós de fato sejamos aperfeiçoados. É exatamente dessa forma que Jesus conquista e domina as nações, de forma orgânica e gradual, na medida em que não existem mais opções viáveis a não ser o Evangelho e a Jesus. E Jesus. É por isso que algumas semanas atrás, numa pregação, eu afirmei que se você está preocupado que os comunistas vão conquistar o Brasil, porque existe um discurso assim, sabe como é que tu vai derrotar o comunismo? Mostrando que o Evangelho e a lei de Deus conseguem resolver o problema que o comunismo tenta resolver. Qual é o problema que o comunismo tenta resolver? A pobreza. É isso que eles dizem. É isso que eles dizem. Os porcos capitalistas ficam se aproveitando dos pobres, pagam pouco os trabalhadores, se aproveitam do trabalho dos pobres, e daí as pessoas são cada vez mais pobres, e os ricos são cada vez mais ricos. É isso que eles dizem. Tá bom. Então, agora, se nós queremos derrotar o comunismo, a gente vai mostrar que o comunismo não consegue resolver o problema da pobreza. Sabe quem resolve o problema da pobreza? É o Evangelho e a lei de Deus. É assim que a gente vai derrotar o comunismo. A igreja tem que mostrar que não existe outra opção a não ser Jesus. A igreja tem que dizer, vocês querem o comunismo? Tá bom, olha lá para a União Soviética. Olha o que foi. Agora vamos mostrar aqui como o Evangelho e a lei de Deus funcionam na prática na sociedade. E vamos ver quem consegue um resultado melhor na diminuição da pobreza. Vamos ver se o comunismo ou o Evangelho. A gente tem que tirar todas as opções. É assim que Jesus conquista as nações, tirando todas as opções até que não reste nada além de Jesus, do Evangelho e da lei de Deus. Porque é assim que Deus trabalha individualmente com cada um de nós. Nas nossas tribulações e sofrimentos, a gente foge para o pecado e daí dá errado, e a gente foge para o outro pecado e dá errado, até que a gente percebe, não, o pecado não tem como me livrar desse sofrimento. Só Jesus pode me livrar. É o mesmo processo que Jesus usa com as nações. Então, estamos preocupados com o comunismo? Tá bom. Vamos mostrar que o Evangelho e a lei de Deus, de fato, resolvem o problema que o comunismo está preocupado em resolver. Que a igreja brasileira se torne tão generosa quanto o Evangelho e a lei de Deus ensinam que ela deva ser. Que em vez do Silas Malafaia, não adianta de nada o Silas Malafaia ficar pregando contra o comunismo e ele ficar pedindo 900 pila das pessoas para vender o Espírito Santo, entendeu? Ele tem que mostrar que o comunismo não funciona. Ele tem que dizer, não, eu recebi todo esse dinheiro aqui, eu vou, em vez de ficar pedindo o dinheiro das pessoas para ficar abastecendo o meu jatinho particular, não, eu vou repartir, fazer que nem como é que é o nome? O Zaqueu fez lá, repartir os seus bens para com os pobres. Entendeu? Não adianta fazer discurso contra o comunismo e ficar enganando os trouxas dos crentes que acham que vão conquistar a unção do Espírito com 900 pila. Porque o Mauri Cerulo foi lá no programa do Malafaia, isso já faz 10 anos talvez, mas até agora o Malafaia não pediu desculpas. Até agora o Malafaia disse, irmãos, eu estava errado em vender a unção do Espírito. Não é com um discursinho que a gente derrota o comunismo.
é com a prática. Quando a igreja brasileira se tornar tão generosa quanto o Evangelho e a lei de Deus ensinam que ela deve ser, então não haverá mais necessidade de temermos o comunismo, porque as pessoas não olharão mais para o comunismo como a única chance de salvação da pobreza. E se isso é verdade com relação ao comunismo, é verdade com relação a todas as outras filosofias e políticas que se opõem a Deus e a Jesus. Derrote todas essas filosofias e políticas, derrote-as, mostrando como o Evangelho e a lei de Deus são capazes de resolver todos os problemas que nós enfrentamos neste mundo. Cumpra aquilo que Deus falou que aconteceria. Deus falou a Moisés que as nações ao redor de Israel olhariam para Israel, olhariam para a lei que Deus havia dado a Israel e diriam: que Deus é esse que deu leis tão justas e tão boas? Faça isso acontecer agora. Mostre para as pessoas que a lei de Deus é a melhor coisa para resolver qualquer problema neste mundo. Governe. É a igreja que deve governar o Brasil, não colocando um presidente lá, não elegendo senadores e deputados, não colocando ministros do Supremo Tribunal Federal, não. A igreja governará o Brasil com a pregação do Evangelho e com a pregação da lei de Deus. Você entendeu porque não precisa e nem deve ter medo de agendas e leis que querem te forçar a desobedecer a Deus? Porque tudo que as nações rebeldes e os seus reis e governos tentam fazer para se verem livres da lei de Deus e do governo terreno de Jesus, tudo isso é inútil, tudo isso é vão. Tudo isso é inútil, tudo isso é vão, porque Deus vai cumprir a promessa que Ele fez ao seu Filho. Jesus pediu todas as nações e Deus entregou todas as nações a Jesus, e todas as nações se renderão a Jesus, assim como os seus reis e os seus governos. Por isso que lá em Apocalipse nós lemos que as nações e os seus reis entrarão na Nova Jerusalém trazendo a glória das suas nações. E convém que Jesus reine desde o céu sobre a terra, até que todas as nações rebeldes e os seus reis se rendam a Ele e sejam colocados debaixo dos seus pés. Então, não tema nada do que esses rebeldes tentarem fazer. Quanto mais eles te obrigarem a desobedecer, mais você deve zombar deles na cara deles, mais você deve desobedecê-los e não reconhecer a autoridade deles até que eles se submetam a Jesus. Você deve participar do juízo e do governo de Jesus sobre as nações rebeldes, pregando o Evangelho com palavras e demonstrando a eficácia do Evangelho por meio da sua obediência à lei de Deus. Porque Paulo afirma que havia muitos nos seus dias que até confessavam a graça de Deus, mas eles negavam a eficácia dela exatamente porque o comportamento deles contrariava a graça de Deus. Nós não devemos ser assim. Nós devemos crer no Evangelho, pregar o Evangelho e demonstrar como o Evangelho de fato funciona. Não tenha medo do que aqueles que se rebelam contra Jesus possam fazer contigo. E tampouco se junte a eles na sua rebelião.
porque este salmo te mostra que para Jesus todas as tentativas de rebelião são uma tolice, uma piada, uma nulidade e um fracasso total. Não se junte às nações rebeldes, zombe delas, derrote-as e as governe junto com Deus e o seu Cristo. Junte-se a Jesus enquanto ele conquista e domina as nações rebeldes. Governe o Brasil com a pregação do Evangelho e da lei de Deus.